Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais um Caju Resolve Unirv 2024/2, prova para ingresso em Aparecida, questões de física. Bom, hoje foi bem mais tranquilo que a prova de ontem, que foi de Rio Verde. As questões aqui estão bem light, vocês vão ver, tranquilíssimo. Então essa aula vai ser rápida, se prepara. Vai ser bem tranquila mesmo, olha só. Talvez a 12 tenha um detalhe a mais que pode dar uma viajada assim, mas ainda vai ser light, se prepara. Olha só. A norma brasileira NBR 10.152/8722, registrada no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMETRO, estabelece para os hospitais valores de níveis sonoros de 35 decibéis para conforto e 45 decibéis com um valor aceitável para apartamentos, enfermarias, berçários e centros cirúrgicos. Ou seja, as partes mais delicadas do hospital, né, que precisam de mais silêncio, menos barulho, né, que são os apartamentos, enfermarias e berçários centros cirúrgicos. Assim, os níveis sonoros vão podem variar de 35 decibéis até um limite aceitável. O conforto estaria em 35 decibéis e pode chegar no máximo, valor aceitável, 45 decibéis. Já em laboratórios, áreas para uso público, não precisa tanto silêncio assim. 40 decibéis é a lei, é a norma para conforto e 50 decibéis como nível aceitável para a finalidade, ou seja, no máximo 50 decibéis. Pronto. Sabendo que o limiar da audição, da audibilidade, é de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, julgue as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas. Olha os itens. Um fiscal do Inmetro, aí, que verifica esse, não é do Inmetro, né? O fiscal, enfim, o fiscal que fiscaliza isso, verificou que a intensidade sonora em uma enfermaria, tá? Era de 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Enfermaria, essa é a palavra importante. Estando assim, de acordo com a norma. Aí esse mesmo fiscal verificou que a intensidade sonora em um laboratório também era 10 a menos 7, estando assim de acordo com a norma. Será? Será? C. Um fiscal verificou que a intensidade sonora em um berçário, que é um berçário, era de 10 a menos 8 watts por metro quadrado, estando assim de acordo, será? E a letra D fala que um fiscal verificou que a intensidade sonora em uma área de atendimento ao público, que é essa área aqui, ó, para uso do público, era de 10 a menos 8, estando assim de acordo. Ou seja, tudo gira em achar o nível sonoro a partir da intensidade sonora, porque as regras do jogo aqui que foram dadas no enunciado é a partir do nível sonoro. E ele te dá informações da intensidade sonora. E existe uma equação que relaciona os dois com o limiar da audibilidade. Qual que é ela? É a única equação que eu vou usar em toda essa questão. O nível sonoro é dado por 10 vezes o log da intensidade sonora medida dividida pela intensidade do limiar da audibilidade, o limiar da audição, que é esse I0. Observe que não tem aqui a base logaritmo, está implícito, não precisa escrever, que é 10, tá? É na base 10. Essa é a equação que você tinha que saber para resolver esse exercício. Acabou. Vamos fazer agora para a letra A. Letra A. Vai ficar N igual a 10 vezes o log. Qual é a intensidade que o fiscal verificou na letra A? 10 elevado a menos 7. Já está tudo na unidade correta, ó, SI, watt, metro quadrado. Não tem que fazer mudança de unidade nenhuma. Dividido pelo limiar, a intensidade do limiar da audição, que é 10 elevado a menos 12. E aí vai ficar 10 log. Aqui você faz a divisão, potência de mesma base, divisão, o que você faz? Mantém a base, 10. E cuidado aqui, ó, subtrai os expoentes. Menos 7 menos menos 12, só para ficar bem claro, já que a questão é tranquila, ó, é o mesmo que menos 7 mais 12, que vai dar mais 5. Ou seja, isso aqui vai dar 10 elevado a quinta, tá? Agora vamos lembrar da regrinha que eu sempre falo para vocês nas minhas aulas, que ajuda muito a resolver log, não todos, mas quando tem a base aqui 10 e aqui também 10, ajuda muito. Sempre lembre, o log está te perguntando qual é o valor que eu elevo a base, que aqui está implícito que é 10, né? Qual é o valor que eu elevo aqui no 10 para que ele vire o número de cima? Sempre é isso que ele está te perguntando, sempre. Às vezes é fácil de ver, às vezes não. Mas muitas vezes é fácil de ver com essa pergunta. Então, converse com o log. O log está te perguntando, fulano, fulana, qual é o valor que eu elevo ao 10 para ele virar esse número aqui, 10 elevado a 5? É 5, concorda? Qual é o número que eu elevo 10 para ele virar 10 à quinta? É o 5.
Ou seja, esse log aqui, ó, vai dar 5. Quem quiser usar a propriedade, decorar, que sempre que a base do logaritmando é igual à base do logaritmo, fica com expoente, ou quiser usar a regra do tombo, como alguns chamam, que pega o 5, passa multiplicando, aí fica log de 10 na base 10, e quando é igual dá 1, fica à vontade. Mas com isso aqui, você ganha tempo em muitas, não todas, como eu falei. Se vier um número aqui muito complicado, a pergunta não vai te ajudar, você vai ter que usar as propriedades. Mas várias você não precisa. Então, log de 10 à quinta na base 10, tudo isso dá 5, perfeito? Então, o nível sonoro vai ser 10 vezes 5, portanto, o nível sonoro que o fiscal registra é de 50 decibéis, né? 10 vezes decibéis. 50 decibéis. Agora vamos pegar aqui. Se isso aqui equivale a um nível sonoro, essa intensidade sonora equivale a um nível sonoro de 50 decibéis, e estava numa enfermaria está aqui, ó, é mais delicado, só aceito de 35 até no máximo 45, 50 está extrapolando a norma, então não está de acordo com a norma. Portanto, a letra A é falsa. Observe que essa questão da nível é daquela clássica que você fazendo um item já resolve dois, já ganha, compre um, leve dois. Olha só, aqui para a letra B é a mesma intensidade, então a conta seria a mesma. Então aqui na letra B também é um nível sonoro de 50 decibéis. Só que agora é no laboratório. O laboratório é mais sossegado com o nível. Você tem um limite aí mais, um limite maior de aceitável, né, de decibéis. É de 40 a 50. Como está com 50, ainda está no nível aceitável, está dentro de acordo com a norma. Então a B é verdadeira. Com uma conta, matei dois itens. Agora, com mais outra conta, eu mato mais dois. Olha só, vamos fazer aqui o C. Um fiscal verificou, agora no berçário é 10 a menos 8. A única diferença é que aqui no 10 a menos 7 vai vir 10 a menos 8. Vai ficar como? 10 log de 10 elevado a menos 8 dividido pelo limiar da audição, intensidade, 10 a menos 12. 10 a menos 8 por 10 a menos 12. Mantém a base, que é 10. Subtrai os expoentes, a mesma coisa. Menos 8 menos menos 12 dá menos 8 mais 12, então aqui vai dar mais 4. E novamente, aqui está te perguntando, qual o valor que eu elevo ao 10 aqui embaixo, que está implícito, né? Quando eu não coloco nada, está implícito que vale 10 a base. Qual o valor que eu elevo 10 para virar o 10 à quarta? É 4. Então, log de 10 à quarta na base 10, tudo isso é 4. Então, o nível sonoro é 10 vezes 4. E eu tenho aí 40 decibéis para a letra C. Então, 10 a menos 8 é 40 decibéis. Só que ele está num berçário. Berçário é mais delicado, então é de 35 a 45. 40 está ok, está dentro, de acordo com a norma. Então, é verdade. E o D? De novo, 10 a menos 8. Eu não preciso fazer a conta de novo. Isso aqui já serve para C e para D. 10 a menos 8, já vi que dá 40 decibéis. 40 decibéis no atendimento ao público está mais do que na norma, né? Ele vai do 40, que é o que está dentro do conforto, inclusive. Está no conforto do, da norma. Então, está de acordo com a norma, sim. Tu quer de 40 até 50, está no 40, está de acordo com a norma. Então, é verdade. De boa essa questão, né? F, V, V, V. Vamos para a questão número 12. Essa aqui tinha que talvez viajar um pouquinho mais, fazer uma abstração um pouquinho maior. Então, acho que se for comparar, ela é mais difícil que a 11, mas ainda assim perto das questões de ontem, de o nível Rio Verde está sossegado, tá? Está bem mais tranquilo, pelo menos, do que comparado com ontem. Em 1787, Jacques Alexandre César Charles, usando experimentos com balões aquecidos, concluiu que todos os gases têm aproximadamente o mesmo coeficiente de dilatação volumétrico, beta igual a 1 sobre 273 graus Celsius menos 1. Ah, professor, mas eu estou acostumado a chamar a dilatação volumétrica por gama e não por beta. Beta é dilatação superficial. Isso aqui não se caracteriza como um erro, preciso entrar com recurso. Não, nenhuma lei obriga a chamar, que eu saiba, me corrija errado, chamar o coeficiente de dilatação de gama. É uma convenção, é o usual, mas a Unirv ela adora pegar ali, fugir um pouco do usual. Não está errado, tá? Você está acostumado com gama, ele chamou de beta, mas ainda assim o que vale é o quê? O que está escrito aqui, dilatação volumétrico. Então esse beta é o nosso gama, tá? Você substitui no seu gama. Ele só quis chamar de outro nome, deu outro nome, ele tem essa liberdade, tá? O examinador pode chamar de outra letra, sim, tá?
Dessa forma, podemos entender que o coeficiente de dilatação volumétrica dos gases, olha, indica que o volume de um gás, a temperatura inicial de 0 graus Celsius, vou ter que supor isso aqui nos itens, né? Ele está sempre começando a 0 graus Celsius, diminui 1,273 avos, ou seja, uma fração de 1, quando sua temperatura é reduzida em 1 grau Celsius. A gente vai checar isso aqui por didática, você vai ver que isso é verdade mesmo. Diminuindo sua temperatura em 10, observe que é sempre assim, ó, diminui quando a temperatura é reduzida, observe que é sempre variação, variação, reduzir é variar, diminuir é variar. Diminuindo-se em 10 graus Celsius, o volume diminui de 10,273 avos, e assim por diante. Então, ele quer dizer que dá uma, assim por diante, dá uma sequência. Baseado nas informações citadas e em seus conhecimentos de física básica, julgue as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas. Vamos lá? Olha as alternativas, as afirmativas. Letra A. Conforme se reduz a temperatura de um gás em direção ao zero absoluto, né, que é o menos 273 graus Celsius, aqui você tem que saber, tá? Que o zero Kelvin corresponde a menos 273, aproximadamente, tem um vírgula aqui, graus Celsius. Tá? Então, quando eu tendo ao zero absoluto, seu volume final tende a 22,4 litros. Será? Você já viu esse número antes, né? Eu vou te explicar, vou te relembrar. B. Conforme se reduz a temperatura de um gás em direção ao zero absoluto, ou seja, é a mesma afirmação do item B praticamente, do item A, seu volume final tende a zero, ou seja, A e B de novo. Compre um, leve dois. Eu vou resolver A e B numa tacada só. C. Para uma redução de 10 graus Celsius, o volume de um gás reduziria cerca de 63,4% de seu volume a 0 graus Celsius. De novo, está sempre girando que o volume inicial é o a 0 graus Celsius, tá? Apesar de não ter sido explícito aqui na A e na B. Mas ele fala, de acordo com seus conhecimentos de física básica, informações citadas, né? Então, na prática, ao reduzir a temperatura de um gás, haverá mudança de estado físico e o coeficiente de dilatação dos líquidos e sólidos não se comportam de acordo com a teoria descrita. Isso é a parte mais teórica. Então, a C e a D, elas são mais individuais. Cada uma tem sua resolução. Agora, a A e a B é numa tacada só. Então, vamos nelas primeiro. A e B. O que eu vou usar aqui? A equação que eu tenho que lembrar é da dilatação volumétrica, essa mesmo. Lembra? Delta V é igual a V0, que é o volume inicial. Isso aqui é a variação do volume. É igual ao volume inicial gama, né? Que ele chamou de beta. Vou colocar aqui como ele está acostumado, gama. Delta T, ou delta teta, né? Como você preferir. Variação em temperatura. Ah, eu lembro daquela que V igual a V0, que multiplica 1 mais gama delta teta. Dá na mesma. Você pegar essa equação que eu acabei de falar e pegar o V0 e passar subtraindo, vira essa que eu acabei de escrever, tá? Vira o delta V. Então, mas essa aqui encaixa melhor no exercício, porque você fala tudo de variação. Vamos ver a letra A. Quando eu tendo ao zero absoluto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o que aconteceria com delta V quando o delta T varia de zero, eu vou levá-lo de 0 graus Celsius até o zero absoluto, que é o menos 273 graus Celsius, que é o zero Kelvin. Né? Ah, e se eu quisesse pensar em Kelvin, dá na mesma. Isso aqui é o 273 Kelvin, e eu estaria levando ao zero Kelvin. De qualquer maneira, a variação em temperatura aqui, qual que é? Nos dois casos que eu citei aqui, menos 273 graus Celsius ou Kelvin, tanto faz. Vou usar graus Celsius, porque eu estou usando graus Celsius. Mas, e aqui também, ó, ele deu em graus Celsius a menos 1. Então, vou usar graus Celsius. Olha só. Ah, eu falei que ia checar as informações antes de fazer a letra A, rapidinho, ó. Ele falou que quando eu diminuo de 1 grau, vamos usar essa equação aqui, ó, vou fazer ela aqui de volta. Vou escrever ela aqui de volta, ó, só para checar as informações do texto que é legal, ó. Quando eu diminuo em 1 grau Celsius, cadê? A temperatura inicial de zero diminui 1 sobre 273 com a temperatura reduzida de 1 grau Celsius. Vamos ver, ó, o ΔV é igual ao volume inicial vezes 1 sobre 273, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, com uma variação de 1 grau Celsius. Seria menos 1, né? Aqui, porque ele reduz em 1, né? Isso aqui vai dar quanto? Menos 1 sobre 273 né, vezes V0. Não é isso que você lê isso aqui? Não é assim que você lê? Que a vamos ler isso aqui em português, língua portuguesa. A variação de volume vai ser igual a uma redução de 1 sobre 273, essa parcela do volume inicial. É o que ele fala aqui, ó.
Temperatura inicial diminui 1 sobre 273 com sua temperatura de 1 grau Celsius. Diminuindo a temperatura em 10 graus Celsius, que já vai ser a letra C, vou até deixar escrito aqui, ó, mas só para checar, se eu diminuo em 10 graus Celsius, basta mudar o ΔT para menos 10. E aí eu vou ter um ΔV de menos 10 sobre 273 de V0, ou seja, vai ser uma redução de 10, 270, redução, a variação de volume será uma redução, esse menos é uma redução, de 10, 273 partes do total, que era do inicial, que era V0, que é o que ele fala. Daqui eu vou deixar até essa conta aqui, que ela vai vir ajudar no item C. Vou finalizar no item C. Volta aqui para o A e B agora. Veja bem, vamos levar para o zero absoluto. O que aconteceria se a variação fosse de menos 273? Ficaria V0, o gama é 1 sobre 200, ou beta, né, como ele chamou, e o ΔT eu vou colocar menos 273 aqui, ó, variação de temperatura. O que vai acontecer? O ΔV vai ser V0, que multiplica menos 273 dividido por 273. Quanto dá menos 273 dividido por 273? Dá menos 1, né? Essa conta aqui dá menos 1. Ou seja, a variação vai ser de menos V0. Agora pensa comigo, agora é a hora que você tem que concentrar. Quanto que era o volume inicial? V0. Não sei quanto é, V0. Quando ele varia, a variação é uma redução de V0, quanto que ele ficou no final? Se ele tinha V0 e perdeu V0. Né? Se você quiser escrever de forma mais formal, né? Basta você lembrar, se quiser escrever por equação, que ΔV é V final menos V inicial. O ΔV você troca por menos V0, ó. O V é o V final, menos V0. E você vai encontrar que o V final passa menos V0 somando o menos V0 fica mais V0. Com menos V0 você vai encontrar o V final zero. Ou seja, quando eu tendo essa temperatura para o 0 Kelvin, que é o zero absoluto, o volume final do gás tende a zero, porque ele tende a ter uma variação de menos V0, ele tende a ficar com volume zero. Isso é uma projeção, tá? Ele vai falar no item D, a gente vai discutir melhor isso. Quem está fazendo é uma projeção. Então, a letra B é verdadeira e automaticamente a letra A é falsa, porque ele fala que tende a 22,4 litros. O que é esse 22,4 litros, gente? Vocês já viram tanto na vida, né? Falaram tanto nas suas aulas de química, de física. Isso aqui, ó, é o volume de um gás ideal, é ideal, não é? Não sei se agora é o ideal é qualquer gás. Vou colocar só um gás, acho que é ideal. Na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. O que são elas? 0 graus Celsius, 1 atm. Tá aí só para te confundir. Tá? Então, isso aqui está errado. Ele tende a zero e não a 22,4 litros. Beleza? Então, a letra A é falsa, a letra B é verdadeira. E a letra C? Para uma redução de 10 graus Celsius, o volume de um gás reduziria cerca de 63,4% de seu volume. Está aqui a conta, ó. Vamos fazer ΔV. Vou ajeitar aqui. V0, o coeficiente de dilatação 1 sobre 273, eu colocar aqui uma variação, né, que é uma redução de 10 graus Celsius, menos 10. Vai dar menos 10 sobre 273 de V0. Essa conta aqui, ó, se você fizer, vai dar aproximadamente, cadê minha colinha aqui? 0,037 vezes V0. 0,037, só para constar em porcentagem, você faz o quê? Multiplica por 100. Equivale a 3,7%. O que está escrito aqui? Que quando você reduz de 10 graus Celsius, a variação de volume corresponde a uma diminuição de 3,7% do volume inicial, que é o volume a 0 graus, segundo o enunciado. E não de 63,4. A título de curiosidade, eu até fiz a conta, quem quiser depois faz aí, para que ele reduzisse tudo isso, reduzir o volume a mais da metade, né? Reduzir cerca de 63, caísse para baixo da metade do seu volume original, ele teria que ter uma variação aproximada de 173 graus Celsius, tá?
Eu teria que reduzir ali para mais ou menos 100 Kelvin para conseguir essa redução de volume toda aí. Então, 10 é muito pouquinho, tá? Então, aqui o correto seria aproximadamente cerca de 3,7, 3,6, enfim, tá? Então, tá errado, a C é falsa e a D é teórica. Então, não vou escrever nada aqui, olha só, lê comigo. Na prática, ao reduzir a temperatura de um gás, haverá mudança de estado físico. Assim, pode haver mudança, na verdade. Se você controlar bem, você pode manter ele a quase a 0 graus, ao zero absoluto. Se um zero absoluto, eu não sei se eu consigo deixar alguma coisa gasosa, mas se você jogar talvez a pressão bem baixa, não sei que pressão seria, o vácuo, né? Zero absoluto, talvez eu consiga gás com um vácuo completo, não sei. Então, assim, o melhorzinho, mas também não é, também é ser encrenqueiro demais eu falar que o ideal seria ter colocado poderá haver mudança. De qualquer maneira, a ideia do item está correta. Ou na prática, quando eu vou reduzindo a temperatura de um gás, poderá ou haverá mudança de estado físico. E o coeficiente de dilatação dos líquidos e sólidos não se comportam de acordo com a teoria descrita, que é essa aqui do César Charles, que também tem a ver com a teoria do próprio Lord Kelvin, né? Estão relacionadas aí. É tudo empírico nessa época, né? Do Charles e do Kelvin, eles faziam tudo por experimento. Na verdade, o Kelvin nunca conseguiu, né? Até hoje, você não consegue o zero absoluto, mas consegue chegar perto. Na época dele, nem perto. Era uma projeção do que havia acontecido. Ele projetou, ele viu a tendência, que é isso que está no item B, né? Então, isso aqui é correto, tá? Você pode pensar, por exemplo, combustível de foguete, não é? Nitrogênio líquido, não sempre, né? Nitrogênio líquido, porque o nitrogênio é um gás a 0 graus, acho que ele é um gás, o gás nitrogênio, mas à medida que você vai resfriando, dependendo da pressão também, ele vai ficando líquido, pode ficar até sólido, até onde eu saiba. Aí deixa o professor de química também falar mais, não sou especialista, algum físico especialista nessa área. Mas sim, isso é verdade. A letra B, que fala que vai tender a zero, é uma projeção. Observe que ele fala, conforme se reduz em direção, tende a zero, então tá ok. Mas, na prática, normalmente, o gás, quando você começa a deixar ele muito, 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 muito frio, dependendo da pressão ali, ele fica líquido. E quando ele vira líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica já é outro. Se ele virar sólido, é outro. Então, não vai mais entrar nessa teoria, que é só para gases, né? Ele fala bem claramente, ó, balões aquecidos, todos os gases. Essa teoria do texto, né, que ele fala as informações que estão no texto, é específico para gases. Então, na prática, normalmente o gás vai virar líquido, vai virar sólido, então vai mudar um pouco as regras do jogo aí. Então, o que ele está falando, a B não deixa de ficar certa, porque ali é uma tendência, né? Mas o D está certo também. Na prática, o gás provavelmente vai acabar virando líquido, sólido e não se comporta que nem a teoria que está no texto. Tá? Então ela fica como verdade. Então fica FV, certo? Tá aqui, acho que eu pus aqui eu não pus aqui o gabarito? Não, então eu vou pôr. Eu já até me falaram que esse foi realmente o gabarito preliminar. Então, ao contrário de ontem, eu não tenho nenhuma queixa, acho que o gabarito preliminar está totalmente correto, não vi nada de errado, então ficou FVVV a 11 e a 12 ficou FVFV. Isso, FVFV, tá certo? Então tá aqui o gabarito de Aparecida, espero que vocês tenham ido bem. Nos vemos no próximo Caju Resolve.